Bom dia, bom dia, bom dia, gente! Com atraso de 2 minutos, vamos lá. Iniciando aí mais um dedinho de prosa, onde a gente vai ter aquele papo leve, gostoso, maravilhoso. Lembrando, o mês de abril, a gente está trabalhando questões profissionais. Então, esse é o momento que eu não olho diretamente para você, estou encaminhando para as pessoas e peço que você também faça o mesmo para a gente poder distribuir aí conteúdo, consciência, né? Lembrando aí o grupo Sementes de Consciência, venha fazer parte dele, venha participar, venha interagir, venha saber da minha agenda também, venha observar quais são os pontos, quais são os momentos, quais são os assuntos que você também pode entrar dentro de um processo de autoconhecimento. Lembrando, gente, o processo de autoconhecimento ele é sempre muito individual. Ele é sempre muito um chamado para a pessoa. Então, não tem aquela de, eu vou passar para o meu marido. Não, você pode ser o convite para ele, você pode ali ser o chamado, mas lembra, você nunca força o outro a mergulhar dentro de um processo de autoconhecimento, até porque pode ser que não seja o momento dele, pode ser que seja algo para ele ou para aquela pessoa no momento um pouco desconfortável. Então, frente a isso, a gente vai se trabalhando e, lógico, quando eu me trabalho, eu vou conseguindo também trabalhar o universo das outras pessoas de forma ressonante, porque quando você muda, você também consegue mudar o outro. Então, vamos. Oi, oi! Bom dia, gente. Só lembrando, atrasei aí 2 minutinhos, mas vamos lá. Bárbara Feitosa, começando aqui mais um Dedinho de Prosa, onde hoje a gente vai falar sobre como lidar com as mudanças. Então, quem vem acompanhando o Dedinho de Prosa aí, viu que a gente já falou de diversos assuntos legais, a gente trouxe uma visão do autoconhecimento dentro do processo de crescimento e a ascensão profissional, a gente trouxe também a questão da paralisia, porque muitas vezes eu me sinto paralisado, como é que eu faço para sair dessa paralisia? E geralmente eu fico justificando que é por falta de tempo, ou muitas vezes por falta do foco, né? E no dedinho passado a gente trouxe isso à tona, uma coisa está muito interligada à outra, mas, no entanto, a gente convida para um processo de planejar. Então, se vocês observarem, o processo de autoconhecimento é você trazer aquela visão do mapeamento de onde eu quero chegar, de onde eu quero ir, gatinho da Alice, se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho serve. Então, quando a gente sai direcionando onde eu quero chegar, e esse onde eu quero chegar, lembrando, ele não precisa ser um ponto muito distante. Não, ele pode ser pequenos pontos, pequenos degraus onde eu vou subindo e eu vou crescendo ali dentro, onde eu vou me trabalhando, buscando os processos, buscando as ferramentas e eu vou ali galgando aquele crescimento e tá tudo certo, lógico, respeitando, cada um tem seu tempo, tem pessoas que basta a gente falar e ela, plum, muda toda a vida, e tem pessoas que não é tão simples assim, às vezes ele vai passar por um processo de uma doença, de um acidente, e dentro desse trâmite cada ser dentro desse mundo veio viver as suas experiências. Oi, Nicinha, seja bem-vindo. Então, dentro disso aí, o Dedinho de Prosa hoje fala sobre a questão das mudanças. Como é que eu lido com as mudanças? E eu vou ser aí a pessoa convidada a dizer a você, seja bem-vindo, a vida é uma constante mudança. Então, quem me acompanha já sabe, eu falo muito de epigenética, eu falo muito da questão de autoconhecimento, de transformação, de tomada de consciência, a capacidade que a tomada de consciência ele traz no nosso corpo como um todo, e quando eu falo um corpo como um todo, quem já me acompanha sabe que eu não estou falando somente do corpo físico, eu também estou falando desse corpo invisível, né? Desse corpo emocional, desse corpo mental que me acompanha, esse energético que está ali junto com a gente, por quê?
Porque a todo momento eu estou emanando pensamentos, como também recebendo os pensamentos das outras pessoas, como também vibrando nas minhas emoções, nos meus sentimentos, nas minhas oscilações, e que está tudo certo dentro disso aí. Eu só chamo a consciência para isso. Por quê? Porque às vezes eu fico procurando resposta para algo onde a resposta está num campo muito sutil, um campo em que eu não enxergo. Muitas vezes eu estava de boa e de repente eu comecei a ficar triste, ficar pensativa, e isso pode ser por conta dos meus padrões de pensamentos ou até porque eu me conectei com algo que me fez ficar preocupada, que dentro dessa preocupação eu saio ali digerindo, né? Saio ali pensando, maculando um bocado de coisa, e dentro disso é algo que a médio e longo prazo você termina desenvolvendo alguma doença, desenvolvendo algum processo ansioso, entra nos processos de crise de pânico, começa a ficar paranoico, e que está tudo certo desde que você esteja atento dentro do seu processo para você ir se trabalhando para não adoecer. Então, eu sinto informar a vocês, a vida é uma constante mudança. Então, quando a gente traz o tema como lidar com mudanças, é trazer o tema de como é que eu vou lidar diariamente com tudo novo de novo. E quando eu falo com tudo novo de novo, é entender que esse ser aqui presente com vocês não é o ser Bárbara de há 3 anos atrás, ou seja, houve uma construção, houve um crescimento, ou até mesmo um decrescimento, né? É possível, embora no Espiritismo ele traz sempre que não há a involução, né? A gente não evolui, a gente está sempre evoluindo, mas muitas vezes dentro de uma tomada de decisão, eu tomei uma decisão que, para os meus julgamentos e para as minhas avaliações, pode ter sido algo que não foi legal frente ao meu processo de crescimento, e tá tudo certo, vai lá, carta do renascimento, avalia, reavalia e volta dentro dessa caminhada, porque é bem significativo você estar sempre atento a, massa, eu fiz isso no passado, eu não errei, eu experimentei, e eu percebi que o resultado daquilo que eu fiz trouxe algo que eu não gostei, e eu vou precisar me trabalhar para que eu faça algo diferente frente ao que eu estou almejando ali. Então, trazer essa informação, né? Trazer isso de forma bem sólida, que a vida é uma constante mudança, é perceber que eu mudo. E que as pessoas que estão ao meu redor, formando esse laço de relação dentro desse momento, porque se você observar, quando você bota você só, é você e seus pensamentos, mas quando você bota você e o outro, você consegue conviver e viver com alguns desafios. Algo que vai trazer para você alegrias, tristeza, raivas, angústias, e você vai conseguir ali viver dentro do seu campo emocional todas as emoções possíveis e muitas vezes até as que a gente imagina serem impossíveis frente aos desafios da vida. E tá tudo certo desde que você esteja numa encarnação, né, num presente de vida consciente para abraçar aquilo ali, ancorar e observar, massa, o que é que eu estou vivendo com isso aqui? O que é que eu estou ancorando, aprendendo, experimentando, experienciando com tudo isso aqui? Então, isso é algo que, quando a gente começa a trazer consciência, você vai percebendo que a caminhada fica mais leve, você vai percebendo que as tomadas de decisões, as escolhas, elas vão ficando muito mais fáceis de se fazer. Então, quando a gente chega nesse observar, a gente percebe que a cada dia tudo está mudando. E, para isso, é necessário que a gente esteja aberto para que essa mudança seja ancorada na gente, né, dentro de um processo do novo. Então, observa isso aí, não se cobre hoje comportamentos e atitudes da pessoa que você foi ontem e vice-versa. Por quê? Porque a todo dia você ancora um aprendizado novo, uma vivência nova, você tinha coisas que você não sabia, que a partir de agora você começa a saber, tinha coisas que você não dava atenção e hoje você tem consciência e você começa a observar de forma diferente. Então, trazer isso como exercício diário é primordial.
Mas vamos lá, trazendo aqui como é que eu posso lidar com essas mudanças. Eu trouxe... A gente adora dicas. Bárbara, como é que eu faço? Primeiro ponto é, seja honesto com você mesmo. Seja honesto com você, seja honesto com as suas preocupações. Admita, sim, que naquele momento eu estou preocupado e dentro dessa preocupação você vai fazer. Volta lá para aquela análise SWOT, observa oportunidades, ameaças, o que é que tem de pontos fortes e pontos fracos. Por quê? Porque até dentro de um processo de preocupação você tira vantagem desde que você esteja consciente da caminhada, do ponto lá onde você quer chegar. Então, isso é algo bem importante, eu sempre reforço isso, para que você tenha essa noção de que a caminhada pode ser leve, desde que você escolha de forma consciente caminhar frente a isso aí. Então, seja honesto com você. Outra coisa, pratique o pensamento positivo. Pô, Bárbara, todo mundo fala de praticar o pensamento positivo. E quando a gente fala de praticar o pensamento positivo, é trazer aquele olhar de não é só pensar o positivo, talvez seja não pensar o negativo. E dentro desse processo, dentro desse olhar, é como é que eu faço essa caminhada de me conectar com bons pensamentos. E quando eu falo bons pensamentos, lembrando, o ambiente influencia em você, então observa onde é que você está caminhando dentro desse ambiente, observa ali como é que está essa caminhada, quais são os inputs, e a gente falou isso nos dedinhos anteriores, se você não assistiu, corre lá, porque foram assuntos bastante didáticos que você vai poder conseguir colocar isso na sua vida prática. Então, ter esse olhar de qual é o ambiente, como é que eu estou me comportando, esse ambiente é um ambiente que me engatilha, é um ambiente que me traz raiva, é um ambiente que a todo momento está ali me ameaçando. Por quê? Porque eu vou estar atento aos meus corpos sutis, eu vou estar atento ao que é que eu estou colocando ali para dentro, muitas vezes de forma inconsciente. Então, pratica o pensamento positivo. Bárbara, me dá uma dica, eu estou pensando muito negativo. Exercício de programação neurolinguística. Vai lá, pum, destrói o descrio. Percebi, e é um exercício, não tem por onde correr. E você pode desenvolver alguns mantras frente a isso aí, onde você, sei lá, cancela, 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 que é o que Teta Healy usa bastante, é algo que funciona. Então, sempre que você se perceber num padrão, cancela, 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 às vezes esteja atento que em determinados momentos os nossos padrões de pensamentos negativos, ele vem como resposta ao engatilhamento de alguma pessoa. Exemplo, meu esposo fez algo comigo e automaticamente eu vou lá lavar os pratos na raiva. Então, eu tenho que estar atenta àquilo ali, quando eu falo eu tenho, tirando o tenho, porque entra no processo de escassez, mas você estar consciente de que naquele momento você sentiu raiva. Como é que eu acolho aquela raiva ao ponto de não emanar essa energia de um pensamento para ele? Por quê? Porque entende que o nosso pensamento, imagina que o nosso pensamento é como se fosse aquelas ondas de rádio. Toda vez que eu penso negativo, que eu penso, que eu emano, que eu tenho raiva, que eu falo alguma coisa, mesmo que seja mentalmente, aquilo ali está no meu campo, está na minha rádio, está na minha rádio de vibração. Por quê? Porque eu não vou ver lá as ondas, as frequências, tudo direito, mas ela está ali impregnando o meu corpo mental, o meu corpo sutil, o corpo que eu não vejo, esse corpo invisível que são o corpo dos meus pensamentos. Então, quando a gente começa a observar isso, é a gente ter ideia de, epa, peraí, eu estou passeando muito no negativo, porque se eu estou passeando muito no negativo, é algo que eu preciso me trabalhar. E quando eu falo me trabalhar, pode ser que eu tenha um padrão ranzinza. Massa, de boa, vamos esse padrão ranzinza, e para trabalhar esse padrão ranzinza, eu preciso reconhecer que eu estou em constante mudança, que pode ser desafiador a curto prazo, mas a médio e longo prazo eu vou ter um resultado maravilhoso, que é o meu processo de mudança, de transformação, e eu vou conseguir observar que aquelas pessoas que muitas vezes me engatilhava, me ativava, apertava lá os meus botões, começa a não apertar mais os meus botões.
É aquela pessoa que percebe que você vai mandar para casa do caralho e você simplesmente diz, de boa, legal, tudo certo. Pinguim de Madagascar, sorri a cena. Então, você começa a observar que dentro de um processo de autoconhecimento, quando você está muito concentrado em você, você começa a observar o ambiente, você começa a observar quais são as pessoas chaves para que eu entre num padrão de pensamento negativo ou para que eu acesse emoções que muitas vezes me colocam numa baixa frequência. Quando eu consigo perceber isso, eu consigo dar a guinada no sentido de mudar. E lógico que quando a gente fala de mudança, pode ser que a melhor mudança dentro do meu processo seja me distanciar daquelas pessoas que me engatilham. E tá tudo certo também. Por quê? Porque existe um momento da nossa vida onde a gente não tem sangue de barata, e eu sempre falo para os meus clientes, às vezes, quem ama bloqueia, então você vai lá e bloqueia aquela pessoa da sua vida, até que você consiga estar nesse start aí de autoconhecimento, onde você consiga superar o momento de tete a tete, de estar com aquela pessoa, de estar ali olho no olho, dentro de um processo de boa, você já não me provoca mais como provocava antigamente. E isso, gente, lembram, é uma construção. Detalhe, familiares, eles são sempre muito importantes nesse processo. Por quê? Porque os familiares, geralmente, eles conhecem a gente. Ele sabe lá qual é o botãozinho que ele vai apertar que você vai dar chilique. Ele sabe qual é o botãozinho que vai apertar que você vai fazer cara feia. Ele sabe qual é o botãozinho que ele vai apertar e muitas vezes você vai ter uma explosão e dentro de um processo geralmente familiar tá vendo? Olha aí a grossa, olha a louca do pão, olha aí a estourada. Então, você termina muitas vezes frente a esses processos perdendo a razão. Eu trouxe o exemplo família, mas eu vou pedir para vocês colocarem isso dentro do ambiente profissional. E isso é aquele chefe FP que vai lá e dá aquele feedback maravilhoso, onde você se esforçou o ano todo, deu sangue, largou a família. E tudo bem, você não foi o suficiente e tá tudo certo. O quanto isso pode ser para você um ponto motivador, ou seja, lembra daquela palavra mágica, insatisfação motivadora. É aquele momento onde você se encontra tão no negativo, na bosta, na merda, onde você diz, epa, peraí, existe algo melhor nessa vida que eu preciso melhorar, e você vai lá e você faz a mudança, você faz a mudança de chave, você vai lá e diz, dá aquele 1, 2, 3, basta, eu não permito mais que você faça isso comigo, e dentro disso aí, você guina num processo de construção. E para que isso seja menos dolorido, é sempre importante que você se conheça um pouquinho. Por quê? Porque quando você se conhece, que você acessar as áreas de sombra, você vai perceber que aquela área de sombra é algo que é temporário, e dentro desse temporário você aguenta aquele momento e dá o up. Vamos cá, próximo ponto, comunique-se. Busque comunicar-se, busque deixar claro o que você quer, busca deixar claro qual é o limite que você dá para o outro acessar o seu campo. Por quê? Porque muitas vezes a gente não deixa claro o meu limite, ou seja, o nosso limite, e o outro simplesmente se sente dono da casa, invade nossa casa da forma onde a gente permitiu que o outro fizesse isso. Então, você comunicar é algo muito importante para você ser claro, você aprender a dizer os nãos da vida, você aprender também a analisar se você não é uma pessoa que está dizendo nãos demais, e dentro disso aí você estabelecer o melhor ponto de subida, de guinada, de mutação dentro do seu processo, dentro do seu processo de mudança e de aceitação dessa mudança. Então, um outro ponto é reavalie o seu trabalho e reavalie a sua posição dentro da empresa, né? Então, esse ponto de reavaliar é trazer aquela observação de, epa, peraí, esse trabalho realmente está me preenchendo?
E quando eu falo me preenchendo, gente, é em todas as áreas, quer seja na área financeira, quer seja na área de relação profissional, quer seja até na relação familiar. Por quê? Porque uma coisa interfere na outra. Eu posso estar muito ruim na família e eu estar ali botando toda a minha energia no trabalho e eu não consigo ter noção desse desequilíbrio onde a minha roda da vida não roda. Então, esteja atento para isso. Faça essa reavaliação, observe qual é a sua posição na empresa, observe se é ali mesmo que você quer estar, observe se você não está sendo exigente frente a algo que você deseja, só que você não está se dedicando nessa caminhada, que foi o que a gente falou no primeiro dedinho de prosa, que é algo bem importante, foi um dedinho de prosa que trouxe assim, muitas consciências, muitos feedbacks que muitas vezes a gente não atenta, entrando ali no papel de que eu sou o bambambam, a último biscoito do pacote, e às vezes não somos. Precisamos sim investir na gente, e esse ponto de reconhecimento dentro de um processo de autoconhecimento, às vezes ele é dolorido. Às vezes ele é doloroso reconhecer ali que eu não estou sendo aquele empregado master que mentalmente eu estou imaginando, e ter essa humildade de reconhecer e buscar a mudança, como a gente falou aqui, é algo que vai dar uma guinada na sua vida como um todo, melhorando aí não só sua vida pessoal, como profissional, como também financeira, dentro de um ambiente maior. Então, faça sempre perguntas. Sempre perguntas. Perguntas empodera, resposta te limita. Então, abra-se para a pergunta. A pergunta ela vai abrir um campo de expansão. Então, quem convive comigo sabe como pode melhorar, o que é que eu posso fazer aqui que eu não estou vendo, quem e o que pode ser contribuição para mim dentro desse processo, e fazer essa caminhada de observando o que está ali ao meu redor que eu posso expandir com uma pergunta é super válido. E busque aprimoramento, gente. Buscar aprimoramento é também observar isso que a gente falou aqui anteriormente, de como é que estão as minhas habilidades, como é que estão os meus conhecimentos frente ao que eu desejo, ou até mesmo o que eu quero para mim. Como é que estão ali as minhas atitudes frente à minha caminhada profissional, lembrando que a gente tem aquele chá da administração, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Muitas vezes eu estou ali num saco de conhecimento maravilhoso, estou no topo, eu sei, eu sou a tampa, no entanto, eu não tenho habilidade para pôr aquilo na prática, é aquela pessoa ali da teoria, do livro, você perguntou, ele sabe a fórmula, quando você bota ali no vamos ver, não sabe. Então, isso ele tem que estar ali, é a tríade. Imaginar que no interior a gente tem aqueles tamboretes de 3 pernas, se uma perna estiver ruim, já era, o tamborete cai. Então, é ter ideia que eu posso ter conhecimento, mas eu posso não estar bom de habilidade, eu vou lá trabalhar nesse ponto, mas eu também preciso ter atitude frente àquilo que está me aparecendo. Massa, muitas vezes eu sou uma pessoa que eu tenho conhecimento, eu tenho habilidade, mas eu não tenho atitude nenhuma, eu não sou uma pessoa cijogosa, como o Cal fala, né? Eu não sou uma pessoa que eu vou atrás, eu não sou uma pessoa que eu tenho iniciativa, e a pergunta é, frente ao conhecimento e à habilidade, eu não estou tendo as atitudes adequadas para alcançar o que eu quero, e olhar para isso dentro de um olhar de autoconhecimento também é super válido. E quando eu falo de atitude, não é só no se jogar, mas é também, muitas vezes, no se segurar, no observar que não é hora para falar, no ter ideia de que aquilo ali não é o melhor momento, de que a atitude nem sempre ela é aquela iniciativa no ponto de que eu vou lá. Às vezes eu vou ficar um pouquinho calada frente ao processo do que está ali acontecendo, né? Quando a gente chega para o próximo ponto, a gente vai olhar, sim, para a família, para os amigos, e, frente a isso, eu vou compartilhar as minhas inquietações. São as pessoas mais próximas, lembrando que os mais próximos são sempre os que me engatilham, então eu preciso também ter noção do que eu vou compartilhar. Por quê? Porque pode ser que para um familiar o meu compartilhamento vai ser algo muito pesado, como também pode ser que para o meu familiar eu possa estar sendo vista como uma vítima. Então, isso é algo de
compartilhar as suas inquietações. Se você percebe, você pode compartilhar com um amigo, com um familiar. Se percebe que está pesado um pouquinho, procura ajuda profissional. A gente tem acompanhamentos profissionais. Eu tenho alguns clientes onde eu acompanho nesse crescimento, nessa ascensão profissional, no sentido de, epa, peraí, será que eu não estou realmente precisando me dedicar mais para eu alcançar o que eu desejo, o que eu julgo está ali? Então, se tem essas inquietações, joga ela para fora para que você não desenvolva nenhuma doença aí psicossomática dentro de um processo, quer seja o processo ansioso, quer seja as depressões severas, como foi a minha no passado, mas não guarda isso para você. E uma outra coisa que eu deixei por último, mas não que seja menos importante, muito pelo contrário, seja contribuição. Então, quando a gente fala de profissional, de trabalho, é o nosso servir, é o nosso receber de mãe. Como é que eu sirvo para a vida? Como é que eu vou para a vida? Então, ser essa contribuição é ajudar também as outras pessoas a se adaptarem às mudanças que muitas vezes eu passei, eu também estou passando, e a depender do ambiente organizacional, está todo mundo dentro da mesma muvuca, e não adianta instilar o caos, respire a paz, tenha paciência, venha cá, mão no ombro, cá um abraço, dê cá um abraço, e dentro disso você consegue ser contribuição, não só no seu processo de mudança, né, se acolhendo, como também ser a contribuição no processo de mudança do outro, que também está ali junto com a gente nessa caminhada, mas não esquece, estamos dentro do mesmo buzu lotado, mas a salvação é individual. Então, lembrando sempre, trazendo sempre esse ponto. Então, o que é que eu deixo aqui para vocês? Então, Dedinho de Prosa, hoje demorou um pouquinho, passou um pouquinho dos 20 minutos, mas a gente trouxe aí o que foi necessário de como me adaptar à mudança, estar sempre atento ao meu processo de autoconhecimento, passando rapidinho, lembrar que a vida é sempre uma mudança, então ela está sempre ali constante. Dentro disso, eu vou ser honesto comigo mesmo, vou praticar o pensamento positivo, vou buscar me comunicar, vou sim reavaliar o meu trabalho e a minha posição dentro dessa empresa, vou fazer perguntas, vou buscar o meu aprimoramento, lembrando conhecimento, habilidade e atitude frente da vida, vou observar e vou compartilhar com amigos e familiares as inquietações que eu estou passando e, somando a tudo isso, eu vou ser contribuição sempre, não só para o trabalho, como também para a vida como um todo. Então, eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui comigo, lembrando, se foi legal para você, encaminha para as outras pessoas, reforçando, temos parceria com o Espaço Amor que Cura com Amor, que vai estar com um evento aí presencial, então, Ribeirão Pires, vai lá, tem evento Tantra lá no Espaço Amor que Cura com Amor, um super espaço, um local maravilhoso, acolhedor. A Elô vai estar junto com a Ju, fazendo esse evento onde vocês vão trabalhar questões do toque, trabalhar crença, trabalhar um bocado de processos de bloqueio. Lembrando, gente, o nosso corpo ele tem memória celular. Então, o nosso corpo ele guarda determinados traumas, determinados bloqueios, e dentro de um evento como esse, técnicas que as meninas vão estar ali trabalhando com vocês, vocês conseguem liberar isso de forma muito, 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 muito gritante e perceptível dentro de um processo de autoconhecimento. Então, mergulha, vai lá, procura as meninas, faz inscrição, super recomendo, pena que eu não vou poder ir, né? Mas, quem sabe, na próxima. Então, gente, Dedinho de Prosa é isso. Estou aqui colada com vocês, querendo serviços. Vem agenda, por enquanto está fechada. Teve constelação ontem, por sinal, vou ter uma constelação, estou fechando a data, sinalizo para vocês. E beijo, uma ótima terça para vocês. Tchau, tchau!